Então, saúdo a todos e a todas presentes aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao Fórum Garden PPG-JUF, um programa do grupo de pesquisa sobre democracia e argumentação, coordenado pelo professor Carlos Magno, que é o coordenador do programa também Justiça Administrativa, o nosso mestrado profissional em Justiça Administrativa. E hoje nós vamos discutir direito administrativo e consultoria jurídica para a efetivação de políticas públicas. Para a gente debater esse tema, nós convidamos aqui o Gustavo Fontana Pedrolo, que é procurador federal da AGU. O professor Gustavo Pedrolo já foi professor de direito administrativo e é mestre em direito público pela Universidade Federal de Santa Catarina. É doutor em Direito Administrativo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi Visit Scholar da Columbia Law School e atualmente ele está no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania como consultor jurídico. Tá? Então, o professor Gustavo fará uma palestra de mais ou menos 40, 50 minutos e a gente depois abre para perguntas, questionamentos. Tá bom? Então, Gustavo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo de novo na Universidade Federal Fluminense. Você que há anos tem colaborado não só para o debate jurídico e político aqui da casa, mas também para a própria qualificação institucional. Né? O Gustavo já foi convidado aqui há alguns anos para discutir a carreira docente pela pró-reitoria pela pró-reitoria de pessoas aqui da universidade, e sempre muito bom recebê-lo aqui de volta. Gustavo, é um prazer poder ouvi-lo mais uma vez. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, que a palavra é sua. Legal, boa noite a todas e todos, boa noite, Carlos, Rogério. Eu queria agradecer demais o convite de vocês. O professor Carlos e o professor Rogério são pessoas fora de série no mundo acadêmico e também bons amigos. E para mim é uma satisfação e uma honra falar na Federal Fluminense e no curso de pós-graduação e na graduação, inclusive porque vocês são realmente um curso muito, muito interessante, uma universidade muito interessante. Inclusive a gente tem aqui no Ministério parcerias com a Federal Fluminense. É uma instituição que tem um perfil e um trabalho muito, muito rico, muito interessante também. Inclusive na parte de memória e verdade, de democracia, a gente tem parcerias interessantes com a Federal Fluminense aqui e faremos mais uma ainda numa questão com a qual eu trabalhei aqui, eu acredito que faremos, né, que é a questão da Casa da Morte em Petrópolis, né. Então, para mim, é realmente uma satisfação. Fico muito feliz, tanto pela parceria, pela amizade de longa data com os professores queridos Carlos Magno e Rogério Dutra, quanto pelo fato de falar na Federal Fluminense, no programa de pós de vocês, né? A minha ideia é fazer algumas provocações. Eu tenho essa palestra, assim, não como algo que eu defenda, assim, como algo exato ou verdadeiro, ou uma tese, né? Mas eu gosto de fazer algumas provocações com relação ao direito administrativo nessa minha fala, né? Sobre como eu acho que a gente deva entender o direito administrativo para que ele sirva para a efetivação de políticas públicas. E eu preciso também esclarecer assim um pouco da minha formação, para que vocês entendam da onde vem essa minha fala um pouco assim também, né? A perspectiva que eu adoto é a do experimentalismo democrático, que tem na sua origem a teoria do direito crítico nos Estados Unidos, do Mangabeira-Unger, mas eu, na verdade, trabalho pouco assim com o Mangabeira-Unger e mais com autores que são próximos do direito administrativo e das políticas públicas e que trabalharam com ele, né? E especialmente, eu devo ser bem transparente com relação a isso, com o professor Charles Sable, que é um professor da Universidade de Colômbia, e que eu acho que tem um viés muito pragmático, que faz parte, inclusive, da Critical Legal Studies, né, esse pragmatismo e do direito dos Estados Unidos, mas mais pragmático até do que o Mangabeira, no sentido de que ele propõe coisas mais concretas, assim, para as políticas públicas, né. E isso tudo, evidentemente, está sujeito a muita crítica, né.
E eu sei que esse importe dessas discussões dos Estados Unidos para cá podem ser, às vezes, problemáticas, mas eu faço também um pouco a título de provocação para a gente repensar um pouco do direito administrativo brasileiro, fora da sua concepção tradicional, né? Então, eu descrevo um pouco o direito administrativo e já vou entrando, então, no assunto, feitos esses esclarecimentos iniciais, assim. Eu descrevo um pouco do que eu entendo que é um regime de direito público um pouco rígido no direito brasileiro, ou uma compreensão tanto rígida do direito público e do direito administrativo. Faço um pouco uma caricatura, exagerando um pouco. Eu acho que nos manuais as coisas ainda continuam muito permeadas por essa concepção, mas nas pesquisas, na produção, acho que o direito administrativo já não é bem isso, né? Mas eu acho que serve um pouco a gente pensar ele na sua concepção mais tradicional para pensar respostas e produzir algum diálogo com relação a essas concepções, que eu ainda acho que ainda são bastante presentes. Assim, né? Uma delas é a ideia de que a administração pública atua como correia de transmissão da legalidade, né? Como se a atuação da administração pública fosse uma atuação de execução das leis, uma compreensão que a gente encontra no Woodrow Wilson lá no século XIX, nos Estados Unidos, né? E que evidentemente não tem uma defesa sólida e não tem hoje em dia, não há muito sentido nisso. É uma compreensão de que administrar é aplicar as leis, e isso exclui a política do direito administrativo. E consentânea e, de certa forma, corolário dessa concepção é a ideia de que a administração só pode atuar quando a lei autoriza, né? Isso já mudou um pouco nos manuais, mas sempre foi muito comum no direito administrativo se dizer que eu preciso de uma lei autorizativa para atuar, né? Eu poderia enumerar, assim, umas 30 políticas públicas, assim, fácil, que não tem uma lei específica autorizativa, assim, né? Mas que tem lá uma lei que atribui a competência para o Ministério exercer uma certa... perseguir certas finalidades, e aí essa ideia de que a administração só atua quando a lei autoriza, ela é uma ideia muito muito limitada, né? Ela conta muito pouco do que é administrar, né? E falta questionar o que é uma lei autorizar, né? Quando é que uma lei autoriza um agir? A definição das competências dos ministérios, por exemplo, é super genérica na lei dos ministérios, né? A partir dessas definições genéricas, eu posso construir as políticas públicas, ou eu preciso de uma lei autorizando? Isso vale para o caso do poder de polícia ou vale para serviços públicos? Para que casos, né? Então a gente tem uma concepção tradicional um pouco não problematizante do que é essa autorização legal, né? E da mesma forma, essa ideia de que a administração se estrutura em órgãos e cada um tem suas competências definidas na lei, essas competências são irrenunciáveis, né? O administrador não tem uma possibilidade de abrir mão na execução, o que significa que a sua execução vai ser sempre a mesma, né? Vai ser algo de aplicação da lei repetitiva, como se a administração fosse mais ou menos uma máquina, né? Com diversos órgãos, cada um com as suas competências, e a execução das atividades de cada uma desses entes burocráticos, pequenos entes burocráticos, fosse administrar, né? E aí ele não pode dispor do interesse público, e esse é um conceito forte no direito administrativo brasileiro, né? O administrador não pode dispor do interesse público, ele não tem uma possibilidade de graduar os interesses, e isso é absolutamente falso com relação ao que é a realidade da administração. E o que é mais curioso, isso é interessante trabalhar com direito comparado, tu perceber que, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos um direito administrativo onde a palavra interesse público nem aparece. Imagina que os caras têm um estado administrativo desde o Roosevelt, nos anos 30 do século 20, e que começou lá no fim do século 19 com a primeira agência reguladora, e eles nunca trabalharam com o conceito de interesse público, e ele nunca fez falta na vida do direito administrativo dos Estados Unidos, né? Essa concepção mais ou menos mecânica do direito administrativo a gente poderia chamar de tradicional no sentido de que é assim porque sempre foi, né? Que se repete nos manuais, mas que não é assim na prática, não se repete no dia a dia da administração, onde a necessidade de executar certos objetivos e de executar uma agenda de políticas públicas faz com que a realidade se imponha, né? E essas concepções mais
abstratas, assim, mais rígidas, não façam muito sentido com relação ao atuar no dia a dia, né? Mais recentemente, a gente tem mudanças no direito administrativo, e especialmente depois da Constituição de 88, a gente tem o advento e o crescimento muito forte do neoconstitucionalismo, em que a gente tem uma ampliação dos métodos interpretativos e uma ideia de que a Constituição é formada por regras e princípios, e eu posso ponderar princípios, e na ponderação dos princípios eu chego a resultados razoáveis, né? Então eu tenho, e o sistema jurídico é um sistema aberto de regras e princípios, o que significa que ele é aberto para outros sistemas, é aberto para a moral e para uma discricionariedade, mas o que eu acho curioso quando a gente pensa no neoconstitucionalismo no direito administrativo é que, de novo, isso é uma coisa que também está mudando, né? Mas é que quando ele entrou no direito administrativo, e isso também é uma provocação que eu faço, né? Mas é uma impressão que eu tenho de que quando ele entrou no direito administrativo, ele produziu a seguinte transformação: a administração pública era a correia de transmissão da legalidade, e ela passou a ser a correia de transmissão da constitucionalidade, controlada por uma série de órgãos de controle, controlada juridicamente. O que eu quero dizer com isso? Que essa abertura do sistema jurídico, ela não serviu para compreender que o papel do executivo e da administração pública se dá com um âmbito de discricionariedade de criação de políticas a partir das determinações genéricas da lei, da Constituição, né? Mas em vez de servir para essa abertura, ela serviu para afunilar, no sentido de que se compreende no neoconstitucionalismo que, com determinados métodos interpretativos, com a proporcionalidade, os seus 3 subprincípios ou substandards, o que seja, a gente consegue chegar a uma resposta correta, né? E aí os órgãos de controle vão dar essa resposta correta, porque se essa resposta correta é fruto de um raciocínio jurídico, né? Então, não são os órgãos da administração que vão dar essa resposta, são os órgãos jurídicos, seja o MP, seja o judiciário, né? Tribunais de contas, órgãos de controle, enfim. Né? Então isso, em vez de servir no sentido de politizar e entender essa abertura no trabalho da administração, serviu para fortalecer órgãos de controle, e aí a gente tem um direito administrativo do medo, ou então, como se fala, né, tem até uma tese sobre isso do Rodrigo Valgas, ou então se fala também no apagão das canetas, né, as pessoas têm medo de tomar decisão no âmbito da administração, porque há uma série de órgãos de controle prontos a encontrar problemas de legalidade ou de constitucionalidade, querendo dizer o que a administração tem que fazer, porque, afinal de contas, se o que determina o que a administração deve fazer é o direito, né, cabe ao judiciário dizer o que a administração deve fazer, ou cabe ao Ministério Público, ou, como alguns colegas meus às vezes querem defender, né, cabe à advocacia pública dizer o que a administração pública deve fazer, né. Então isso não só não serviu, como criou problemas, né, no sentido de gerar uma ossificação da administração pública, sobre a qual eu vou falar daqui a pouco. E a gente tem também uma compreensão tanto rígida das modalidades da função administrativa, do que é o poder de polícia, que é comando e controle, e do que é prestação de serviços, ou do que são as políticas de incentivo, né, para a economia, uma distinção bastante limitadora da atividade administrativa, e também uma compreensão hierárquica mais ou menos rígida dentro dos órgãos da administração, uma compreensão hierárquica que não entende a necessidade de coordenação entre os órgãos e entre os governos e entre os atores estatais e não estatais para a execução das políticas públicas, né? Essa ideia rígida que aparece lá em 1 ou 2 capítulos dos manuais de direito administrativo, na parte de organização administrativa e na parte de poderes da administração pública e poder hierárquico e tal. Algo que tem pouca relação, pouca adesão à realidade, porque a realidade das políticas públicas é algo bastante diferente disso, né? E aí eu também aponto, assim, a título de provocação, assim, para a gente pensar o que eu acho que são lacunas no direito administrativo brasileiro nessa concepção tradicional, como consequência dessa concepção mais tradicional, né? A gente não tem no direito uma reflexão entre as teorias da administração ou as teorias das organizações e a relação disso com o direito administrativo. A gente tem
A gente tem isso dentro do pessoal que escreve sobre a administração pública, Francisco Gaetani, né, Gabriela Lota, um monte de gente escreve legal sobre essas coisas, sobre a questão institucional e os desenhos e tal, mas a gente não tem, quando estuda direito administrativo, isso não aparece, né? E a gente tem muita coisa muito rica sobre como funcionam as organizações, as instituições, as estruturas burocráticas, sobre como funciona uma estrutura administrativa, né? E isso aparece completamente, isso não aparece no estudo do direito administrativo. E isso é uma lacuna, isso é complicado, porque saber como se comportam essas estruturas administrativas é significativo para o direito administrativo, faz diferença para o direito administrativo, e especialmente faz diferença para a consultoria jurídica no âmbito das políticas públicas, quando envolve direito administrativo. Também a gente tem um debate limitado no direito administrativo quando se trata da agenda política do executivo. Isso sim, eu digo com um pouco mais de convicção, assim, de que dentro do âmbito jurídico, especialmente nas corporações jurídicas, na advocacia pública, a gente costuma esquecer que o chefe do Poder Executivo tem uma agenda política legítima a ser executada, né? E cabe às estruturas burocráticas executarem. Então, existe uma demonização da política que é óbvia, né, no debate brasileiro, e a consequência de dessa deslegitimação da agenda política do chefe do executivo é a ideia de que é preciso ter autonomia e de que é só a burocracia que vai executar e de que as ingerências e os tensionamentos políticos da chefia do executivo para a execução da sua agenda são sempre nocivos. Ficou mais complicado falar sobre isso na atual quadra da história, para usar a expressão clássica, porque surgiu uma extrema-direita que procura efetivamente usar da agenda do chefe do Poder Executivo para o que se chama de democratic backsliding, ou retrocesso da democracia, né? E aí ficou mais difícil falar sobre isso, porque a gente precisa de um executivo e de uma administração pública atuante, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um cuidado, porque um chefe de poder executivo que tenha essa disposição, ele pode efetivamente direcionar as instituições para causar dificuldades democráticas, né, para realmente causar retrocessos democráticos que vão dificultar a alternância no poder, né? Então, enfim, ficou mais difícil falar sobre isso, mas é uma realidade. A gente acaba tendo nas discussões jurídicas uma discussão enviesada, em que se defende a aplicação das leis pela estrutura burocrática e se esquece que a agenda do executivo é legítima, e não só é legítima, ela também atua como um componente de exigir da administração pública que inove, que execute, que seja eficiente, porque ele presta contas para a população, né? Ele é accountable, né? Que é a expressão que serve tanto para responsável quanto para sindicável, assim, né? Então, enfim, isso é só uma provocação, e eu, assim, em face desses problemas, né, a gente tem N respostas, né? Eu entendo que há uma contribuição do experimentalismo democrático para o direito administrativo e para as políticas públicas, e para isso que eu entendo que é importante na consultoria jurídica. Assim, a parte de tudo isso, né, todo esse cenário, toda essa questão problemática do direito administrativo mais tradicional, né, eu penso assim que a gente tem um estado de bem-estar social, um estado que executa políticas públicas em uma certa crise já há algum tempo, né? Já há algum tempo que esse bem-estar social está estagnado nos países mais desenvolvidos, né? E em alguns países em desenvolvimento tem melhorado, mas certamente não no ritmo e do jeito que a população quer, né? E entendo, então, que a resposta para isso não é esse direito administrativo tradicional. Eu entendo que ele é causa do problema, né?
uma resposta para isso é o minimalismo, a ideia de um Estado mínimo, de que essa burocracia não serve para nada mesmo, e que é melhor que o Estado, que o mercado faça a alocação de recursos, né? E não vale a pena ter políticas públicas. Uma outra resposta para isso são propostas de inovação no âmbito do Estado de Bem-Estar Social e da administração pública, porque essa concepção mais tradicional, eu acho que ela serviu para um estado de bem-estar social pós-Segunda Guerra mais tradicional e já não consegue responder às demandas sociais de hoje, né? E aí uma das respostas para essa insuficiência do Estado e do direito administrativo mais tradicional é essa ideia de minimalismo, de Estado mínimo. E aí tem outras respostas, e acho que uma delas, que se não é uma resposta, pelo menos merece alguma análise, tem algumas respostas fruto dela, que é o experimentalismo democrático, que é uma ideia de que a gente deve adotar uma abordagem mais flexível e adaptativa, né? Permitir que as políticas públicas sejam testadas constantemente, num processo contínuo. A ideia é de menos preocupação com rigidez, com a aplicação de lei, onde há uma impossibilidade de não aplicar a lei, onde não há gradação, onde não há sutileza, né? E onde existe sempre previsibilidade e estabilidade, porque isso não dá conta da dinâmica da realidade, né? Isso é muito verdadeiro, especialmente em questões ambientais, né? As políticas públicas precisam constantemente ser revistas em matéria ambiental, considerando a mutação constante da realidade e as respostas que se obtêm com a execução dessa política. Mas eu vou dizer explicar isso mais detalhadamente, ainda acho que dá tempo. Então, o que se pretende com o experimentalismo e o que torna essa execução do direito administrativo tradicional insuficiente, né? O que eu digo a título um pouco de provocação, assim, né? A gente tem um nível de incerteza muito grande, como eu estava dizendo, né? E na realidade do mundo hoje, na dinâmica do mundo hoje, e essa incerteza é tanto quanto ao problema quanto à resposta, né? A gente não consegue antecipar, não consegue prever cenários, a gente tem muita dificuldade nisso, e a gente tem dificuldade, inclusive, de precificar esses cenários futuros, né? Eu não consigo nem, quando eu digo precificar, é porque a gente não consegue ter uma probabilidade de cenários, o grau de incerteza é muito amplo, né? E cenários de incerteza demandam o que se chama de ação ponderada ou measured action, em que cada passo é dado para informar o próximo passo. Então, eu tenho uma concepção rígida de direito administrativo e tenho uma realidade extremamente dinâmica, em que eu tenho que dar cada passo na execução das políticas públicas, repensando a própria política, né? Sei que isso soa um pouco abstrato, mas eu acho que com alguns exemplos eu consigo dizer, e por isso eu vou falar um pouquinho mais só sobre o que é essa resposta à incerteza que o experimentalismo propõe, e vou dar alguns exemplos de políticas públicas experimentalistas, que daí eu acho que a gente consegue entender um pouco melhor, né? Então, eu preciso de regimes nas políticas públicas, estou falando aqui de regimes jurídicos, né, que permitam uma certa dinâmica na execução das políticas públicas, né, que permitam que a política seja reexaminada sempre que isso for necessário, e sempre que eu entenda quando eu preciso tomar novas medidas, ou quando eu preciso adiar determinadas metas, ou propor novas metas, ou adiar uma decisão, ou seja, eu preciso dessa flexibilidade, e o direito administrativo mais tradicional, ele é um direito administrativo da administração ossificada. O que é uma administração ossificada? É uma burocracia ossificada. Ossificação é uma tendência de qualquer estrutura administrativa burocrática, né? Qualquer estrutura burocrática tende, e aí, de novo, eu volto para aquilo que eu falei antes, a gente não tem uma discussão sobre as teorias da administração e sobre teorias da organização, e aí a gente não encontra nada disso no direito administrativo, e isso torna o direito administrativo menos capaz de lidar com a incerteza, porque a gente precisa entender, para lidar com a incerteza e para efetivar políticas públicas, a gente precisa entender que as organizações burocráticas, elas tendem a uma certa ossificação. O que é ossificação? É uma tendência a pessoa continuar fazendo sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, né? E não querer inovar, não querer se preocupar com a efetividade. O que ela vai fazer é cumprir o trabalho que lhe cabe enquanto organização burocrática. E em certo sentido, até não está errado que assim seja, né?
em alguma medida, eu preciso que as organizações funcionem dessa maneira, de uma forma mais ou menos previsível, em que cada membro da organização sabe o que ele tem que fazer e vai continuar fazendo aquilo indefinidamente. Né? Mas isso é insuficiente para a execução das políticas e é mais insuficiente ainda num cenário como a gente tem hoje, um cenário de incerteza, né? de muita dinâmica na alteração da realidade. Então, a gente precisa de um direito administrativo que uma compreensão do direito administrativo que dê conta dessa dificuldade que é uma administração, uma burocracia ossificada apresentar respostas para a realidade, né? Então a administração se mostra pouco capaz de resolver problemas, de fazer inovações quando elas são necessárias, de agir rápido quando isso é necessário, né? E a realidade exige isso. A realidade exige essa velocidade de execução e essa resposta rápida, muitas vezes, né? Então, em geral, quando a gente fala de políticas públicas experimentalistas, eu estou falando de políticas que eu estou usando uma denominação que o pessoal usa, quem trabalha dentro dessa linha, e que nem sempre uma política pública ela é propositalmente experimentalista. Eles vão dizer assim, olha, tem políticas que são experimentalistas e o cara nem pensou que ela é experimentalista. Ele está dando uma definição, como, digamos assim, um tipo ideal lá, e a gente vai ter N políticas que a gente entende que são experimentalistas, e os autores costumam apontar isso em alguns artigos e tal. Então, em geral, o experimentalismo trabalha com uma ideia de que as políticas podem ser definidas de uma forma centralizada, mas elas precisam de adaptação local, né? Essa ideia de centralização e adaptação local é marcante na ideia do experimentalismo, e também de que seja possível na execução da política um aprendizado, né, um aprendizado na execução da política. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma discricionariedade na execução da política, ou seja, eu tenho que ter uma política onde eu tenho metas estabelecidas de uma forma centralizada, mas que haja uma adaptação local, uma discricionariedade na execução dessas metas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter, junto com isso, junto com essa discricionariedade, essa liberdade, essa amplitude na execução local, eu tenho que ter deveres muito claros, esses sim, muito mais rígidos, de relatar e de fundamentar e de reunir informações, essas três coisas, né? Relatar, explicar, fundamentar e reunir informações para o aprendizado da política. Bom, isso entendido, eu vou dar alguns exemplos rápidos que eu acho que tornam um pouco mais claro a ideia do experimentalismo. E que, de certa forma, já está um pouco presente no Brasil com a ideia de sandbox regulatório, mais recente, depois eu vou comentar. Né? Mas, por exemplo, os programas, um exemplo de política interessante, chamemos ou não de experimentalista, tá? Vou dar um exemplo de política pública aqui, que eu acho muito rico e que, numa concepção mais tradicional de direito administrativo, a gente vai ter dificuldade de encaixar, né? Há um bom tempo, já há um bom tempo que funcionam esses programas na segurança da aviação nos Estados Unidos, por exemplo. São dois programas. São um programa de ação de segurança na aviação, que é um programa que permite que os funcionários das empresas aéreas relatem eventos relacionados à segurança, sem que a agência reguladora, FAA, a agência reguladora, e sem que a empresa possam tomar medidas punitivas contra eles. Né? E o outro programa é o programa de relato de divulgação voluntária, que permite que as companhias aéreas relatem problemas sistêmicos dentro de suas operações, problemas sistêmicos de segurança dentro de suas operações. Veja, uma concepção tradicional, aquela que eu falei para vocês, de que eu tenho poder de polícia e tenho execução do serviço público. Eu tenho poder de polícia onde é comando e controle, então o sujeito tem que cumprir determinadas normas para atuar no mercado, né? Ele tem a liberdade de atuar no mercado, mas ele tem um limitador dessa liberdade, que são as leis e os regulamentos, e se ele descumprir e se entende que essas leis e esses regulamentos são necessários porque existem falhas de mercado ou porque existem N objetivos sociais a serem atingidos que não vão ser atingidos no evoluir, na alocação de recursos normal do mercado, né? Uma vez que haja um descumprimento dessas normas, se aplica uma multa, se aplica uma punição, e isso é a administração rígida, é simples, né? O sujeito incorreu num erro, eu vou aplicar a norma, e aí ele não vai, ele vai procurar ter programas de segurança interno na sua empresa para que não tenha falhas de segurança e ele não seja multado. E aí ele continue atuando e ele não perca a linha aérea que ele tinha por erros, por falhas, por problemas de segurança. Ora, isso eu digo que a realidade é insuficiente para isso. Por quê? Gente, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está falando de prevenção de desastres aéreos, por exemplo, né?
E prevenção de desastres é um troço interessante, porque quando a gente está falando de uma política pública de prevenção de desastres, desastres de grande monta, como energia nuclear, por exemplo, também, né? A gente precisa saber onde estão os riscos, né? O problema é que a gente não consegue antecipar, né, os desastres. Qual é a melhor maneira de antecipar um desastre? É quando ele quase acontece, né? Quando um desastre quase acontece, a gente olha, opa, quase aconteceu um desastre aqui. Quais foram os erros que levaram a esse quase? O que salvou ele? Aí tu tem um aprendizado, né? Então, para esse tipo de política, por exemplo, essa concepção mais tradicional de comando e controle não serve, né? Qual é a ideia desses programas de divulgação voluntárias da Administração Federal de Aviação estadunidense, né? A ideia é criar um ambiente em que eu possa tomar ciência dos problemas de segurança que acontecem dentro da empresa, seja por meio dos funcionários, seja por meio da própria empresa, e construir junto com a empresa a solução para esses problemas. Então, vê só, eu estou criando um sistema em que antes a empresa ia ter, uma grande questão nesses programas também é a seguinte, a informação, né? A empresa vai ter todo o interesse sempre de esconder do órgão regulador a informação sobre os problemas de segurança, né? E sempre vai esconder. A ideia do programa é que se crie um ambiente de confiança e que o órgão regulador tome ciência dos programas de segurança, mas não puna, ou pelo menos não pune imediatamente. E aí a ideia é sempre ter algo que eles chamam de, quando se tem programa desse tipo, quer dizer, eu tenho uma certa flexibilidade, eu crio um ambiente em que o órgão regulador e as companhias atuam mais ou menos em conjunto, né, e vejam bem, pensem bem, isso de uma ideia tradicional de administração pública, o quanto é um tanto, né, perturbador, né, para verificar que problemas são esses, em que medida eles acontecem e quais são as soluções para esses problemas, e aí sentar e definir objetivos para que essas empresas cumpram. E aí eles têm uma ideia, era isso que eu ia dizer, fundamental para isso, que é a ideia de penalty default, ou seja, eu preciso ter uma penalidade muito forte para quando a empresa descumprir esses deveres de lealdade no curso desse programa, entende? Então, tipo assim, pô, ok, a gente vai construir um ambiente de aprendizado, tanto os funcionários de vocês quanto vocês vão sentar com a gente vai discutir os problemas sistêmicos da empresa, mas olha só, a gente vai elaborar um plano de combate a esses problemas e vocês vão ter obrigações para cumprir, vocês têm que cumprir. E se a gente descobrisse que vocês estão sonegando informação e que vocês estão só aproveitando que não estão tomando multa para continuar levando a questão aí na flauta, aí eu tenho uma pena muito grave. O cara perde a concessão, sai do mercado, né? A ideia é, então, que esses programas criem aprendizado, né? Que elas consigam identificar os problemas, as áreas de risco, certo? E isso é um aprendizado mais direto, e tem também um aprendizado secundário, que são questões sistêmicas do sistema aéreo, né, que é um aprendizado que também decorre disso, tanto para o órgão regulador quanto para as empresas aéreas, né? Então, se constrói uma relação que é de confiança entre órgão regulador e empresas, né, ao longo do tempo, certo? E os estudos empíricos mostram que efetivamente os programas foram muito eficientes nos Estados Unidos com relação aos índices de acidente, né? Mas eles dependem um pouco dessa integridade da divulgação das informações, da disposição das companhias aéreas, né? E como eu disse, é preciso ter uma penalidade qualquer, que seja uma penalidade muito grande, né? Uma penalidade grande o suficiente para que elas se engajem nesses programas e não queiram correr o risco de saírem do programa, né? Então, acho que isso aqui já está tratado, né? Já comentei, de certa forma, né? Essa regularidade do programa constrói uma relação de confiança, um aprendizado primário, um aprendizado secundário, né? E as intervenções são menos imediatas, né? São intervenções de mais longo prazo e tal, e é possível rever as metas, essa flexibilidade que eu falei. Eu posso rever as metas que eu vou impor para essas empresas a partir do que eu estou compreendendo ali, mas eu crio para elas deveres mais rígidos, é uma combinação de rigidez com discricionariedade, eu crio deveres mais rígidos de informar, de relatar, de justificar. Era o que eu tinha dito antes, que é o cerne do experimentalismo, né? E aí, repito, pensem isso a partir de uma lógica de direito administrativo tradicional. Eu acho difícil,
né? Acho complicado, acho que a gente precisa ter um direito administrativo diferente. Por exemplo, eu falei, a gente vai ler no manual de direito administrativo, o interesse público é indisponível. Vejam, os caras estão deixando de aplicar multa para quando há problemas sistêmicos de segurança dentro da empresa. Por quê? Porque ela relatou o problema e porque eles vão sentar e vão elaborar um plano de recuperação, enfim, de combate a essas questões de segurança, né? É simples. Bom, isso é uma política que nem foi entendida ou criada pensando em ser experimentalista, né? Mas está fora dessa concepção tradicional e se entende ou se rotula como experimentalista, né? Uma situação diferente que eu vou comentar para vocês, essa foi feita, essa é rigorosa. Aqui a gente tem uma política em que dois autores que trabalham com o Sable, esse professor com quem eu trabalhei na Columbia e que são assumidamente experimentalistas, foram chamados para uma pesquisa e uma consultoria com uma pesquisa no estado de Washington com relação à fiscalização de estabelecimentos de fiscalização sanitária de restaurantes, etc., né? O que eles constatavam lá? Tinha muita inconsistência nas fiscalizações. Cada fiscal saía e em alguns casos, havia muita reclamação, de assim, olha, dependendo do fiscal que vier aqui, o meu restaurante vai ser embargado ou não vai ser embargado. Se for o outro fiscal, não vai ser embargado. Então, eles resolveram fazer não só uma consultoria para o estado de Washington, mas uma pesquisa junto com a consultoria, uma proposta de experimentação, né? Eles colocaram metade dos inspetores para participar de algo que eles chamam de peer review, um processo de revisão pelos pares, né? Como é que funcionava isso? Durante 4 meses eles foram fazer, só metade, né? A outra metade virou grupo de controle, tá? Aí eles foram fazer inspeções sempre conjuntas, e cada inspetor avaliava independentemente as violações do código e depois deliberava com seu parceiro, né? E eles viam que diferenças eles tinham visto nas conclusões, né? Além disso, semanalmente eles se reuniam e revisavam essas conclusões, discutiam o que eram os desafios comuns e aí desenvolviam documentos de orientação, né, para esclarecer essas disposições do Código de Saúde, né? Ô, Gustavo, desculpa te interromper, querido, mas parece que os seus slides não estão passando. Opa. Eu achei que você estava introduzindo. Como já tem 40 minutos, eu acho que você já introduziu bastante. Então, eu acho que está passando os slides para você, mas não está passando para a gente. Ah, é? Ô, louco. Ixi, vamos resolver esse problema técnico. Pera aí. Não tá. Vocês estão na capa ainda? Ô, na louco. Capa. Pô, Rogério, tinha que ter dito isso antes. Cara, eu juro para você que eu estava empolgado aqui ouvindo. Eu falei, pô, ele tá entrando. Só que aí começou a dar exemplo. Aí eu achei que você tava, tipo, e eu acho que os meninos alertaram agora. Tá, e agora? Não, é porque você abriu aqui, espelhou, mas o espelho tá congelado. E agora? Nada. Oh, meu Deus. Agora você está mexendo com. Eu tô vendo você mexer com o mouse na sua tela, mas não tá acontecendo nada. Ai, cara. Eu sugiro o seguinte, para a gente não ficar enrolado aqui, até agora está tudo muito claro. Então, eu acho que você pode continuar, pode até tirar esse compartilhamento de tela aí e continuar, que está ótimo, cara. Está perfeito. Pois é. Deixa eu só fazer uma tentativa aqui. Eu vou entrar de novo, tá? Com a apresentação. O controle dinâmico experimental. Eu tenho 3 telas. Né? Eu tenho 3 telas aqui, que eu trabalho com 3 telas, né? Vamos ver, talvez seja essa a questão. E agora? Agora está na página. Tá. Agora foi. Tá, e deixa eu ver se está passando. Tá passando? Olha aí, sucesso. Tá, então, gente, tudo que eu falei tá aqui, né? Depois eu mando o PDF para vocês, tá? Tô passando aí um por um. Esses eram os programas que eu falei da questão aérea, e agora eu vou falar do peer review, né? Estou falando dessa revisão pelos pares, né? Então, eles se dividiam em duplas e analisavam individualmente cada caso, e depois eles participavam de sessões de treinamento, onde eles revisavam e construíam a norma. Eu acho, assim, vejam que interessante. A primeira coisa que eles descobriram
era que eles discordavam sobre violações do Código de Saúde em 60% das vezes. 60% das vezes. Cara, isso é muita coisa, né? À medida que esse processo de revisão dos pares ia sendo feito, a taxa de discordância foi diminuindo. Tá? Além disso, eles descobriram que o programa levou a uma detecção, a um aumento de 17% a 19% na detecção de violações durante as inspeções independentes. Eu acho esse programa curioso pelo seguinte, primeiro que poder de polícia é um negócio interessante, né? A gente tem essa ideia, assim, de que a administração, a burocracia do nível de rua, né, ela vai estar lá aplicando uma hierarquia de normas, né? E meio que ignora essa dialética. O que essa política pública fez? Ela não ignorou, ela percebeu que há uma dialética que precisa constantemente de revisão dessas normas. Ou seja, cada vez que a burocracia do nível de rua vai lá no local e constata uma determinada realidade, ela precisa interpretar essa realidade e analisar ela à luz dessas normas, né? E ele pode, enfim, pode nesse pêndulo, né? Eu gosto do livro do Introdução ao Pensamento Jurídico do Karl English. É um livro que na Alemanha é um livro de introdução do direito. Tem uma parte que ele fala do pêndulo. Eu acho bem interessante. Assim, o pêndulo é mais ou menos como funciona essa aplicação das normas, né? A gente olha para a realidade e ao mesmo tempo olha para as normas. E mais que isso, a gente usa as normas como uma lente para ler, entender e descrever a realidade, né? E a gente faz meio que um pêndulo entre essa coisa da realidade e da norma, e vai para a realidade e volta para a norma, né? Isso cria uma dinâmica no poder de polícia, né? E isso dá uma abertura para interpretações, mesmo em questões muito concretas, como a inspeção sanitária. E eu preciso dessa dinâmica na aplicação das normas, eu preciso rever e reconstruir essas normas em face da realidade para garantir consistência na aplicação dessas normas, né? E foi isso que eles conseguiram com essa ideia de peer review, certo? Agora, claro que isso que outra coisa que eu acho interessante aqui é que houve essa ideia de revisão pelos pares, ela também é uma fuga da ossificação, entende? Quer dizer, eu preciso de um engajamento de quem está atuando na ponta da burocracia do nível de rua, a ponto de ela ir com os pares, fazer o seu trabalho, mas ela tem que toda semana se reunir de novo e debater o seu trabalho com os seus colegas e reconstruir a norma e inovar nessa norma, né? Então eu estou rompendo com a ossificação tradicional da administração pública. O servidor tende, quem está na administração tende a querer simplesmente manter o seu trabalho ali, continuar fazendo o que ele faz no seu dia a dia e não quer questionar e repensar. Mas a realidade exige isso, demanda isso. Eu sei que o exemplo é singelo da inspeção sanitária, mas eu acho um exemplo interessante. Um outro exemplo que eu acho bem rico também, e esse já é um exemplo brasileiro, eu gosto também desse exemplo porque quando eu fiz uma disciplina com o Sable, que eu efetivamente estou lá assistindo pela terceira vez aqui, porque eu sou muito fã dele. Charles Sable é um grande cara, realmente é um cara que manja muito de políticas públicas. Ele pediu que a gente desse um exemplo brasileiro do que poderia ser uma política pública experimentalista. E a gente levou para ele em aula esse exemplo que eu estou comentando aqui agora, que é a questão dos anos de 2010, ali, que era o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia Legal, né? Que de certa forma tem algo realmente de experimentalista e de interessante, né? Se criou uma lista de municípios que mais desmatavam ou que mais contribuíam com o desmatamento, né? E se fez uma série de restrição de créditos e embargos comerciais, né? Isso é, de certa forma, um penalty default aplicado de antemão, né? A pena mais grave, né? Para sair da lista, tinha que registrar 80% das áreas no tal do cadastro ambiental rural, que é uma espécie de regularização, né? Mas esse é um processo complexo, né? Não é simples registrar no CAR, não sei se vocês sabem disso, mas ele tem que regularizar, tem que medir as áreas, tem que fazer georreferenciamento, tem que restaurar áreas desmatadas ilegalmente, enfim, né? E aí teve um município, que foi o município de Alta Floresta, né, no Mato Grosso, que tinha elegido uma prefeita, uma pessoa muito dinâmica, que criou a Secretaria do Meio Ambiente e decidiu, olha, nós vamos tirar o município dessa lista.
nós vamos tirar o município dessa lista, né? E aí eles começaram a fornecer assistência técnica e subsídios, né, para quem se comprometesse com a recuperação ambiental, começaram a ensinar técnicas de manejo, né, para aproveitar melhor as áreas, começaram a incentivar a diversificação econômica, né, de toda a área, e começaram a fornecer workshops, treinamentos e engajar os proprietários. A curiosidade de Alta Floresta é a seguinte: Alta Floresta não era um município de grandes latifúndios. Claro que, assim, quando a gente está falando de Mato Grosso, quase nada é muito pequeno, né? Mas ele era um município curioso, porque ele não tinha só meia dúzia de grandes proprietários, ele tinha uma série de médios proprietários, né? Médios e pequenos proprietários, né? E eles precisavam desse financiamento, então eles foram se engajando nessa atividade do município, né? E aos poucos, quem foi aderindo foi mostrando que conseguia avançar, né? E eles adotaram um sistema de monitoramento contínuo e foram fixando metas, mas revendo e negociando essas metas com os proprietários anualmente, e mais que isso, fizeram também essa atuação junto com o IBAMA, né, em que eles iam construindo com os proprietários, vejam, com um certo nível de flexibilidade, né, o que os proprietários teriam que fazer, mas de certa forma diz assim: olha, se a gente chamar o IBAMA aqui, isso vai dar um problema monstruoso, vai ganhar uma multa monstruosa, né, esse seria também um penalty default, né. E também contrataram uma série de organizações para fazer o georreferenciamento dessas áreas, né. Isso, inclusive, em convênios com o Poder Público Federal. Então, houve uma centralização e também uma atuação local com um certo nível de flexibilidade, né. Bom, o resultado é que em 2012 eles conseguiram 82% das terras no CAR, saíram, né, da lista do governo federal, e isso foi resultado de uma combinação de pressão regulatória, apoio técnico e envolvimento comunitário, né? Isso foi a política pública, né? E essa, de certa forma, é uma combinação de algumas ideias experimentalistas, né? Uma certa discricionariedade no âmbito local, e uma ideia de que a política pública, de que o poder de polícia, o poder de comando e controle não pode ser aplicado simplesmente de uma forma mecânica, automática, né? O que eu acho que a gente tem já, de certa forma, permitindo alguma flexibilidade no direito brasileiro já é a Lei Complementar 182, que cria a ideia de ambiente regulatório experimental, já permitindo essa flexibilidade, né, para que pessoas possam receber autorização temporária, para desenvolver novos modelos de negócios, testar técnicas, enfim. E aí a gente tem a possibilidade de, nesses programas, afastar a incidência de determinadas normas técnicas, e isso tudo com a participação do órgão regulador, enfim, de uma forma mais ou menos controlada, né? Eu acho que isso também é uma recepção no direito brasileiro dessas ideias do experimentalismo, né? Então, dados esses exemplos, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo no que são essas ideias. O som está falhando de vez em quando, me disseram. Ah, não, só para quem está falando aí, para cá está perfeito. Ah, tá, então beleza. Então, o que é essa arquitetura da ideia do experimentalismo, né? Eu tenho uma descentralização, mas com coordenação central, eu tenho que ter uma fixação central de objetivos gerais, né? Eu tenho que ter uma discricionariedade no âmbito local para a implementação desses objetivos, mas eu tenho que ter uma contrapartida para essa discricionariedade. Eu tenho que ter relatórios regulares e revisões regulares com os demais órgãos, para que eu compare resultados das diversas unidades, né? Então, as unidades locais são empoderadas, né, para que elas possam experimentar e adaptar soluções locais, mas o desafio disso é que isso tenha consistência, tenha equidade, né? E a parte mais rígida disso é a necessidade de relatórios e de revisões pelos pares, que é algo bastante trabalhoso, né? Efetivamente não é simples a ideia de políticas públicas experimentalistas. Então, eu tenho uma combinação de diretrizes flexíveis com regras rígidas de fundamentação, relato, né, de elaboração de relatórios, comunicação, feedback, né, e de dados de desempenho, né, com revisão contínua dessas normas, né. Eu posso descumprir as normas ou as metas, mas eu tenho que justificar,
né? A obrigação rígida é a de justificar, certo? E isso, claro, torna o feedback fundamental para que rever as metas, né? Então, isso incentiva uma abordagem dinâmica da política pública. E então, eu tenho que desenhar incentivos que são positivos e negativos, né? Então, lá no programa de aviação aérea, eu tenho um incentivo para liberar as informações, porque não vai ter multa, e o órgão regulador vai ajudar na elaboração de uma política de segurança, né? E eu tenho incentivos negativos no sentido de que eu tenho penalidades muito fortes se não houver a colaboração das empresas, né? A liberação das informações, a justificativa no cumprimento, enfim. Então, eu tenho que ter também recompensas para quem tem alto desempenho, sanção para quem tem baixo desempenho, e eu tenho que ter um penalty default, eu tenho que ter uma punição com relação à negativa de execução de planos ou de entregar relatórios de performance, que é uma espécie de não adesão, né, ou desvinculação com relação a esses programas, né. Essas são ideias que me parece são interessantes e que me parecem um pouquinho mais difíceis de enquadrar nesse direito administrativo tradicional, né? Por fim, também, eu tenho uma ênfase na transparência, tudo isso tem que ter uma preocupação com a transparência, e eu tenho que ter uma ideia de administração colaborativa, né? Eu tenho que ter o envolvimento dos interessados no processo de tomada de decisão, né? Isso é da essência do experimentalismo, tá? Por fim, o que são desafios nessas políticas, né? Desafios da política em si, sem pensar propriamente ainda no direito brasileiro. São a dificuldade de equilibrar essa flexibilidade com prestação de contas e a questão da complexidade para gerenciar esses sistemas descentralizados, né? Então, a gente tem um processo contínuo, que é como define o Mangabeira 1, um processo contínuo de experimentação social e institucional, né? Para essa combinação de objetivos de progresso material e emancipação, mas essa é uma ideia mais genérica do Mangabeira Unger, né? Eu realmente acho que depois no fim eu coloquei uma bibliografia de alguns autores que eu acho que tentam colocar isso em prática, né? Mas por que eu cito o Mangabeira Unger aqui? Porque mais recentemente ele tem um livro que se chama What Should Legal Analysis Become? O que deveria a análise jurídica se tornar, né? E eu acho que algumas ideias um tanto genéricas deles são interessantes, né? A gente teria que atuar para que as instituições, para não separar as instituições de certos princípios de justiça. O que eu quero dizer, o que ele quer dizer, que me parece que ele quer dizer, é o seguinte, que a gente tem que ter um desenho institucional, e as instituições, e eu estou falando aí também de direito administrativo, que permitam a execução dessas políticas para que a gente chegue a esses princípios de justiça, né? Eu não posso aceitar a tese de que as instituições todas vão convergir para um mesmo tipo de instituição, que são sempre aquelas instituições típicas do mercado, né? Instituições que garantem o funcionamento do mercado. Eu tenho que ter a construção de instituições que permitam a execução desses princípios de justiça sem entender que elas vão sempre no mesmo caminho. Eu tenho que conseguir construir políticas públicas adaptadas à realidade e que deem resposta e garantam a efetividade dessas políticas. E aí entra a questão da análise jurídica, né? E aí eu tenho algumas ideias também provocativas com relação ao que deve ser a análise jurídica e o que deve ser a consultoria jurídica, né? Eu penso que o desenho das instituições, né, deve colocar os órgãos de análise jurídica, a consultoria jurídica, sempre muito próximo da criação e implementação das políticas, e numa dialética com a criação e a implementação dessas políticas, né? A consultoria jurídica não é um órgão de controle, é um órgão de criação, junto com aqueles órgãos que implementam as políticas públicas, e a gente tem que ter uma postura, por vezes, ousada, do ponto de vista de desafiar essa tradição do direito administrativo, e por vezes humilde, no sentido de entender que esses órgãos administrativos, essas estruturas burocráticas técnicas entendem melhor da execução dessas políticas do que esse nosso conhecimento jurídico estrito sensu, né? Então a gente tem que trabalhar numa criação conjunta com os gestores, né? E eu entendo que a gente tem que entender, eu entendo que é necessário entender o que é a tradição jurídica para poder superá-la. O que eu quero dizer com isso? A gente tem
a Constituição, a gente tem as leis, mas a gente tem um corpo de conhecimento do direito administrativo que vem sendo repetido nos manuais, nos textos, que é assim porque sempre foi, que é uma compreensão tradicional do direito administrativo e que não é necessariamente a única compreensão possível a partir da Constituição. E aí é possível, talvez seja possível reconstruir o direito administrativo, superando essa tradição jurídica para que a gente tenha um trabalho jurídico que permita essa flexibilidade nos objetivos, com rigidez nas prestações de contas e uma execução de políticas públicas que leve a resultados que deem conta da complexidade e da incerteza da realidade, né? Acho que isso é um trabalho muito complexo, né? Mas claro que a gente já tem avanços no direito administrativo com relação a isso. A minha descrição do direito administrativo tradicional é um tanto caricaturizada, né? Já não é isso hoje em dia. Então, enfim, chego a mais ou menos 55 minutos, e aí fico à disposição para as perguntas de vocês. O meu último slide são alguns artigos que eu acho interessante. Aqui depois eu posso mandar o PDF para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Muito interessante a sua abordagem. Bom rever esse debate sobre o Critical Legal Studies, né? Um debate que eu cheguei a conhecer em algum momento da minha formação. E eu vou abrir para as questões, mas antes eu não sei se você está vendo, eu acho que nas suas telas você não está vendo a reação, mas está todo mundo batendo palma aqui para você e tal, agradecendo. Obrigado. Não, estou vendo sim. Tá vendo, tá bom. Okay. Eu queria, para começar a abrir a roda, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas eu posso depois abrir para rodar, então se você quiser anotar, de repente, não sei. Né? Posso fazer assim, fazer um bloco de perguntas aí, abrir para o pessoal? Pode. Tá, então vamos lá. Eu gostei de duas questões aí que você colocou. Primeiro, essa sua leitura sobre a tradição do direito administrativo brasileiro, né? É uma coisa que a gente tem que discutir mais, no sentido de que nós temos esses dogmas, né, que engessam o processo de inovação dentro da administração pública. Eu acredito que a tentativa de flexibilizar isso através do neoconstitucionalismo foi uma tentativa que foi fracassada, não no sentido do poder real, né? Os caras estão mandando, estão no STF e eles dizem o que a gente tem que fazer. Mas é fracassado nesse sentido não só teórico, né? A gente sabe da inconsistência teórica do neoconstitucionalismo, mas como isso gerou na prática institucional o que você chamou muito adequadamente, né, de direito administrativo do medo, né, desse excesso de controle, excesso de um punitivismo administrativo, né? Então, que é uma coisa que realmente engessa a administração. Então, acho que esses dois pontos são pontos muito fortes, né, dessa sua anamnese do problema. O que eu queria perguntar para você é o seguinte, porque você fez uma relação aí de abertura, que eu também acho muito interessante, né, de abertura do direito e das instâncias administrativas que estão inoculadas pela percepção jurídica dos processos e não estão abertas a outras influências. Você falou especificamente da administração pública, mas me chama a atenção assim, o primeiro exemplo, por conta da minha formação, de onde é que eu venho, né, o primeiro exemplo que me chama a atenção é exatamente essa disparidade entre o que a administração pública quer que as instituições realizem, ou o que é que o direito administrativo quer que as instituições da administração pública realizem, e como as instituições realmente funcionam. E aí talvez um problema que não está, que não é só examinado pela administração pública, ou pela teoria das organizações, etc., mas também pela sociologia, né? Aquilo que você chama de burocracia de rua, burocracia é um termo sociológico, né? A gente sabe disso, mas algumas subdimensões da sociologia norte-americana, inclusive, ali no meados do século XX, falava dos second codes, né? De como a prática institucional desenvolve uma normatividade paralela à normatividade jurídica oficial
estabelecendo práticas institucionais que são consistentes na violação das regras. Tá? Então, você tem o quê? Um conjunto de descumprimentos que são um conjunto robusto, organizado, sistemático de violação das regras do direito administrativo. Por exemplo óbvio, né? Como as polícias militares funcionam no Brasil. Né? Então, saem... Né, a prática do policial de rua ela é constituída pela tradição dos policiais de rua, que não tem nada a ver com a ordem constitucional. Né? Como é que... a minha pergunta, então, é essa. Como é que é possível um enfrentamento de uma violação tão sistemática e gritante do desenvolvimento que seria, abre aspas, normal ou normativo da administração pública? Como é que se enfrentaria isso a partir da experiência do experimentalismo democrático? Tá? Porque você está falando de instituições, os exemplos que você deu são de instituições que, de alguma forma, elas operam em grande parte de acordo com as regras. Né? Uma empresa de aviação ela tem algum tipo de possibilidade de violação de regras, mas se ela violar 90% das regras, nenhum avião levanta. Né? Diferentemente da polícia militar. Né? Quanto mais ela viola as regras, mais ela consegue fortaleza política para funcionar violando as regras. Tá? Então você tem aí uma distinção muito radical entre instituições, né, né, eu queria saber como é que você vê isso. Mas aí antes, né, se você permitir, eu já abro aqui para quem tiver pergunta, tá? Acrescentar aí outras perguntas. Tá. Carlos. Bom, espero que quem está assistindo aí se sinta bem à vontade para fazer pergunta, tá, pessoal? É que a fala do Gustavo foi bem instigante aqui, eu também queria fazer uma pergunta para ele. Bom, Gustavo, assim, eu gostei muito da tua abordagem, realmente, achei muito bacana, me fez pensar bastante. E você começou lembrando ali o Mangabeira Unger, né? O Mangabeira Unger é uma pessoa, para nós, assim, para quem é do Brasil e não lê nada de teoria do direito, assim, deve considerar ele uma figura um pouco estranha, né? Ele é, assim, pessoalmente um pouco estranho, mas ele é um grande filósofo do direito, né, internacionalmente, e é lido e merece ser lido, e eu fiquei... Tem aquela coisa assim que a gente às vezes se decepciona com a pessoa, né? Ele quis ser o Platão do Ciro Gomes aqui no Brasil, né? Quis ser o filósofo por trás de um fazedor de política, né? Talvez de transformação, de implementação de um projeto, né? Mas o Ciro também teve aí os problemas dele, aí um pouco de falta de sorte, né? Faltou fortuna um pouco, e o Mangabeira ficou um pouco também nesse pé. Mas você começou, né, falando dele como um filósofo do direito, né, e eu também já li alguma coisa dele e gostei, né, também. E tem até tem uma passagem do livro dele que é O Direito e o Futuro da Democracia, tem em português, eu tenho aqui em casa, e que eu cito no meu livro de ED, e aí você falando, e eu pensei aqui, te fazer uma provocação aqui, porque ele fala assim, né? Qualquer sociedade pluralista e democrática deve ter boas razões para deixar alguns de seus acordos incompletos, mas só uma democracia nas garras da superstição antidemocrática confiará a um quadro de mistagogos sob a forma de juristas a tarefa de executar e especificar esses acordos sob a luz de concepções sistemáticas de dever e de bem-estar supostamente latentes a esses ajustes, né? Aí depois ele vai desenvolvendo, ele chega aqui e diz assim: o jurista, não mais o juiz imaginário, acho que ele está se referindo ao Hércules, né, por exemplo, do aqui, né?
deve se tornar o assistente do cidadão, né? Aí, essa passagem é uma passagem que eu achei muito rica, tanto que eu citei e eu gosto muito dela. E aí eu estou vendo que tu está numa posição que tu é esse jurista que é assistente do cidadão, né? Aí como consultor no Ministério dos Direitos Humanos, né? E a gente teve no governo anterior, né, no governo 2019, 2022, por força do perfil político, né, de quem estava governando, né, que era um perfil desidentificado com a democracia, né, a supressão de conselhos, o esvaziamento de conselhos, e quando vem de novo, né, um projeto identificado com a Constituição de 88, tem a reativação dos conselhos e a revitalização desses conselhos. Aí eu queria assim te ouvir, né, se ser esse jurista assistente do cidadão, né, é muito trabalhoso, é enriquecedor, né, se esses conselhos, né, é claro, né, o Barroso chegar e desenhar uma política pública numa canetada, né, é fácil para burro, né? Quão difícil é construir isso com mais participação popular, né? Queria te provocar um pouquinho sobre isso, sabendo que tu está trabalhando nesse local, que é um local assim tão privilegiado, né? Mas que imagino que não deva necessariamente ser sempre só flores, né? A Karine quer fazer uma pergunta também. Karine, nossa aluna do mestrado. Olá, boa noite a todo mundo. Vou pedir escusas aqui, porque eu estou sem câmera, acabei de chegar em casa do trabalho, então está meio caótico aqui. Mas, enfim, de toda forma, eu não queria perder essa oportunidade. Primeiro, Gustavo, obrigada, foi ótimo, foi muito interessante. Eu trabalho um pouco com modelagem, um pouco de controle na administração, sou advogada, né? Então eu tenho o privilégio de fazer um pouco dessas duas partes, né? Primeiro a gente modela o contrato e depois a gente resolve o problema que vem dele. E aqui em São Paulo eu tenho visto uma questão, né, da específica de rodovia sobre o free flow. Não sei se você já é familiarizado, mas basicamente é um sistema de conversão livre. Você tem a cobrança da tarifa de pedágio sem que você precise de uma praça de pedágio, né? Então é uma iniciativa bem nova. No Brasil tem experiências bem incipientes ainda, né? Da NTT, do Rio Grande do Sul, salvo engano, de Minas também. Enfim, é uma coisa nova. Aqui também, viu, Karine? Tá, eu fui agora para Paraty e tá rolando isso aí. Que legal. Bento, mas assim, Serra Gaúcha. Isso aí. Então, assim, mas ainda tá todo mundo meio como é que faz, né? Uma coisa meio, enfim, a gente tá aprendendo junto. E aí, assim, já tem concessionário tomando multa por isso, é uma coisa bizarra, né? E também nesse contrato, pelo menos aqui, né, que a gente auxiliou o Estado, existe até um mecanismo desse compartilhamento. Aí eu tô falando mais sobre esse penalty default, né, que você tinha citado. Existe essa questão do compartilhamento de informações e tudo, mas a matriz de risco contratual, ela ainda aloca isso no particular. Então, assim, eu acho difícil até que a gente convença a administração a mudar isso, né? Porque, como você falou, como você já adiantou, a questão do poder de polícia, né? Nesse caso, ainda é muito forte aqui no Brasil. Então, você acha que penalizando um descumprimento mínimo, um descumprimento que não tem que não leva, né, qualquer risco ao usuário, que não gera qualquer dano ao usuário, que no final é quem, né, deve ser o mais interessado aí, né, quem a gente deve direcionar a política pública, ele gera uma multa bizarra que no final você desestimula a própria política pública inovadora que você está tentando construir aqui, né? Enfim, tudo isso para te perguntar se você entende que uma reformulação contratual, né, seria o caminho para você introduzir esses mecanismos experimentalistas? Ou se você ainda acha que isso seria mais uma questão de legislação mesmo, né, de resolução, enfim. É uma pergunta de futuro, né? Como implementar isso, como fazer com que os órgãos de controle entendam e respeitem também, né? Porque hoje, por exemplo, o TCU
O TCE do Rio, ele até é um tribunal que tem respeitado um pouco mais essa escolha do administrador. O TCU, a gente sabe que é um agigantamento absurdo, né? Enfim. Fica aí a pergunta e o agradecimento pela palestra. Obrigada. Obrigado, Karine. Eu acho que a gente pode passar para o Gustavo para esse bloco aí de perguntas. Tá. Legal. Obrigado, gente, pelas observações. Eu acho que, de certa forma, se eu começar sobre o que o Carlos comentou, eu acabo chegando na resposta da tua pergunta, Rogério. É assim, eu trabalho no Ministério com muitos conselhos, efetivamente, com participação da sociedade civil, né? E eu tenho digamos assim, um compromisso, uma ideia de que isso é muito importante para a administração, né? Mas, olhando aqui o funcionamento, eu penso, assim, às vezes, que a gente precisa mudar as formas de participar na administração. Não pode ser um espaço só dos militantes e de algumas pessoas que atuam em determinada área há algum tempo. É muito difícil isso, mas a gente precisa construir alguma forma de adesão mais ampla da população e de transparência maior e discussão maior com a população, que não seja só com os militantes da área dentro dos conselhos, sabe? Não é uma coisa muito fácil de construir, assim. Eu entendo que é fundamental que os conselhos estejam aqui, né? É um desastre que eles não tenham estado durante algum tempo, que isso tenha sido deixado de lado, porque eles acabam sendo um veículo de publicidade e de transparência e de debate, né? Mas eu acho que falta ampliar muito. Eu acho que quando o Mangabeira, especialmente o Seibel, falam de participação, eles têm uma ideia um pouco mais ousada com relação a isso, de uma participação popular, social, mais ampla e mais rica, né, do que o que a gente consegue fazer aqui, que já é alguma coisa e tal, né? Eu acho bem limitado o que a gente consegue fazer em termos de participação, né? E, de certa forma, eu acho que isso entra na parte da pergunta do Rogério, assim, e depois eu volto para a tua, tá, Carlos? Vou explicar o que eu tenho em mente, vocês vão ver o que eu tenho em mente, assim, para tentar conversar sobre isso. Não responder, porque responder não consigo, assim. Mas, assim, quando a gente fala dessa normatividade paralela, isso é uma realidade, né, Rogério? Quando eu estava dizendo para vocês dessa descrição do direito administrativo rígido, isso, a gente, trabalhando dentro da administração, não é isso que a gente vê. Né, já existe isso em muitos âmbitos, né? No caso da polícia, dessa, que não deixa de ser uma burocracia do nível de rua, né? Isso é bastante mais grave, por isso envolve violações muito graves de direitos, né? Uma resposta para isso seria mais rigidez da aplicação da lei, no sentido assim de que, olha, a gente precisa, sei lá, normas mais detalhadas, a gente precisa mais controle, né? E eu não descarto que isso seja necessário. Claro que é necessário mais controle sobre as polícias, por exemplo, né? Mas eu te diria assim que eu não trabalho com penal, né? Eu não trabalho com essa parte, mas eu te diria que provavelmente a resposta do experimentalismo não seria exatamente essa. Seria por essa via da maior participação, de uma maior integração entre a polícia e a sociedade, né? E, ao mesmo tempo, essa combinação de objetivos centrais com execução mais ou menos discricionária, mas uma execução em que haja alguns deveres jurídicos rígidos de reportar e de aderir a essa forma de funcionar e de discussão com a comunidade de como combater a criminalidade naquele local. Eu acho que isso seria... o que eu quero dizer é o seguinte, acho que a resposta para isso do experimentalismo não seria pelo caminho da rigidez. Mais que isso, eu quero dizer o seguinte, que isso não depõe contra essa ideia de flexibilidade nas políticas públicas do experimentalismo. É isso que eu quero dizer, exatamente. Isso não depõe contra.
o fato de que, no caso dos policiais, essa normatividade paralela seja uma normatividade de violação extrema até de direitos, né? Eu acho que construir as políticas para isso passa por reconhecer que essa normatividade existe e que não há sistema jurídico que vai impedir que na execução das normas eu tenha uma amplitude, uma discricionariedade, né? Não há, essa rigidez, ela não existe na prática, né? Então eu tenho que construir essas políticas com outro foco, né? E aí aquela ideia que eu falei para vocês da transparência, da participação, eu acho que elas não combinam com essa polícia de comando e controle estrito, né? O funcionamento é outro, assim, naturalmente vai ser outro, né? Agora, tem textos de experimentalistas sobre políticas criminais, viu? Não é algo que eu leia, mas tem, de elaboração do pessoal do Critical Legal Studies sobre política criminal. Tem muita coisa boa, mas eu realmente não é algo que eu estude, assim, né? E aí, voltando para o Carlos, eu acho legal isso que tu cita do Mangabeira, porque ele tenta combinar, me parece, eu não li muita coisa do Mangabeira, não. Esse último do What Should Legal Analysis Become eu acho bem legal, e esse é o outro livro que eu li dele, que eu acho bom também. Eu, às vezes, acho um pouco genérico, assim, parece que ele não dá as respostas que a gente quer, né? Ele dá algumas ideias gerais. Mas minha impressão, né, Carlos, é que ele quer combinar duas coisas que são... uma que um corpo jurídico supostamente técnico não vai dar essas respostas. A gente não pode, numa democracia pluralista, aceitar que a resposta seja uma resposta jurídica de um corpo técnico jurídico. Mas, ao mesmo tempo, ele atribui a nós, juristas, para usar essa expressão aí, enfim, um papel super importante, né? Ele entende que a análise jurídica, que o papel dos juristas é um papel muito forte de transformação, de combate a essa tradição. Ele tenta, de certa forma, e aí a segunda parte que tu citaste, eu acho que é isso, assim, essa preocupação dele, que ele fala, inclusive, né? Eu ignoro esse Mangabeira Unger do Ciro Gomes, eu nem sei quem é essa pessoa que vem aqui no Brasil, cara. Eu só leio as coisas dele, essas coisas que ele fala aí. Até ele deu uma entrevista na Folha um tempo atrás que tinha coisas interessantes, assim, mas de resto eu faço de conta, assim, que não é, essa pessoa não existe, assim. Porque, não, sendo bem franco, assim, não tem condição, cara. Ele, enfim, no Brasil ele não envelheceu bem, assim. Não é um cara que envelheceu bem no Brasil, assim, ele fala coisas que, pelo amor de Deus. Por outro lado, das coisas que ele escreve, tem coisas interessantes, assim, e ainda, mesmo sobre o Brasil, tem coisas interessantes, né, mas ele, enfim, ele achou que ia chegar aqui e ia ser realmente o filósofo que orientaria o governo, né. Mas eu não sei se tu concordas comigo, assim, que eu acho que o Mangabeira ele tenta atribuir aos juristas um papel super importante, assim, de transformação dessas instituições, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é crítico a essas corporações jurídicas, a essas burocracias jurídicas. Eu acho isso uma combinação legal. Fica num plano um tanto genérico, né? A gente fica pensando onde exatamente está isso, né? Quando exatamente essas burocracias estão sendo... estão só se apoderando e tomando as decisões que elas querem, e onde que elas estão sendo efetivamente inovadoras. Mas acho que isso é a dificuldade da vida mesmo, né? Enfim, nossa, né? E aí tu ficaste falando, o Barroso pode... cara, eu acho interessante, assim, que está tendo pena justa, né? Que é um processo Agora tem os processos estruturais, né? Essa é a palavra que entrou aí na moda, né? Os processos estruturais e tal. E é curioso que daí o judiciário tenta no Pena Justa, por exemplo. Eu participei das reuniões do Pena Justa ali no CNJ, né? Ele tenta interferir na política pública e definir a política pública, né? Mas aí, claro, como ele não vai conseguir fazer isso num canetaço, né? Ele chama lá os ministérios todos, chama as pessoas para discutir, né, tem um processo de discussão e tal, e aí ele se depara com as dificuldades que nós nos deparamos aqui, né, que que são estruturas
realmente muito difíceis de lidar no âmbito dos estados, por exemplo. A gente não consegue, no âmbito da segurança, eu estou pena justa para os presídios, né, especificamente, né. É um programa para, em 3 anos, os presídios se tornarem iguais aos da Noruega. É um negócio realmente assim. Enfim. E aí a gente senta para conversar e diz assim, olha, gente, legal, tá bonito, assim, mas quando vocês quiserem que os estados executem isso, a gente tem um mecanismo clássico de fazer isso, que é repassar dinheiro para o Estado executar, e o Estado executa porque está recebendo dinheiro para isso. Mas na segurança pública não consegue. Assim. Não consegue. Não consegue fazer isso. Assim. Não funciona. Não consegue. E aí os caras ficam... Poxa, tá, mas e aí? Como que faz daí? Não, mas a gente vai determinar. Parabéns. Como diz meu sobrinho, 2 palavras para ti. Parabéns. Pode determinar. Faz muito tempo que a LEP determinou como se devem ser os presídios. E aí? Aí vem o judiciário e determina e dá um prazo e mais prazo. Cara, enfim, essa ideia de que vai vir, então, o jurista Hércules aí determinar como devem ser os presídios e daí a 3 anos vai estar pronto. Poxa, tem condição, né? Tem, não funciona, não vai funcionar, né? São políticas públicas complexas e a situação com relação a isso é muito, muito difícil de resolver, mas eu lembrei desse exemplo porque é um caso assim que eu acho que é isso, assim, uma ideia um pouco mitificada de que o judiciário vai tomar essa decisão e vai resolver o problema dos presídios. Mas aí, como não dá para fazer isso de uma forma tão simples, chama de processo estrutural e tenta elaborar a política pública, como se não tivesse política pública para os presídios elaborada no Brasil há muito tempo, né? Mas, enfim, não sei se... eu sei que não respondi, mas acho que foi algum diálogo que tivemos, né? E passando para a pergunta da Karine, Karine, se tu pensar bem, assim, a gente já evoluiu nesses contratos de pedágio, né? Pode conversar comigo e ligar teu microfone aí se tu quiser, viu? Vamos conversar, eu gosto desse tema. Teve uma época em que a compreensão da alocação de riscos, por exemplo, era de que aplicava lá só o artigo da 8987 e não tinha flexibilidade para a alocação desses riscos, né? Então, já melhorou porque de uns 20 anos para cá, eu acho, as agências reguladoras, quase todo mundo faz a alocação de riscos no contrato e tenta ser o mais detalhado possível com relação aos riscos, né? Se eu bem entendi tua pergunta, tu estás falando que o risco de não pagamento do pedágio foi alocado ao particular, é isso? Não. O risco de não pagamento, o poder público ele até assumiu, o que já foi grande coisa, né? Já foi uma grande questão aí. Nesse caso específico que eu estou citando, né, de exemplo, o que aconteceu foi que, assim, vamos lá, vou tentar ser um pouco mais, vou tentar ser breve, né, para não tomar tanto tempo, mas em síntese, a concessionária ela foi penalizada porque informou de forma incorreta um veículo que passou e era isento, e aí isso foi para um relatório do DER, né, que é o órgão que cobra aqui, né? Então, assim, e isso gerou uma multa. E a multa, para você ter ideia, era uma multa maior, o valor, né, maior do que toda a compensação de inadimplência que ela estava recebendo no mês, na verdade de 3 meses, assim. Então, por exemplo, a multa era de 300 mil e... Eu estou falando aqui em termos genéricos, né, porque eu não me recordo do número. A multa era de 300 mil e a compensação, que justamente é encaminhada, né, com base nesse relatório de pessoas inadimplentes que passam ali, ela ganhou 100 mil, assim, vamos botar. Então, assim, você precisa de um relatório para estruturar a política pública, para viabilizar essa compensação de inadimplência. E se você erra um veículo, uma passagem, você é multado em 3 vezes mais do que você estaria ganhando. Então, assim, é uma coisa que, pelo menos na minha visão, ela desestrutura e impede que essa questão do free flow ela seja sustentável, né? Porque se de um relatório
em tese teria que ter uma valorização, né? Um balanço, um impacto financeiro, vamos botar assim, positivo para a concessionária, você toma um risco de piorar o seu impacto de forma negativa. Então, assim, o risco foi alocado, mas não tanto, né? Mas a minha questão era mais assim, saber qual seria a porta de entrada para essa questão, por exemplo, se tivesse no contrato um mecanismo como esse penalty default, eu nunca tinha ouvido falar dele, então é muito interessante. Eu julgo que não seria uma penalidade. Aqui, por exemplo, seria uma informação de um erro, né? E a partir disso, ainda mais numa implementação de uma política pública tão inédita aqui em São Paulo, seria, no máximo, bom, tá, beleza, advertência, vamos tentar resolver e pronto. Sim. Né? Mas daí, né, Karine, tu realmente teria que ter um programa criado nesses termos, né? Não é... Sim, claro. E assim, eu acho que tem que analisar a legislação específica nesse caso, né? Uhum. Mas eu acho possível construir programas desse tipo nos transportes brasileiros, assim, sem grandes alterações legislativas, viu? Acho possível, é possível que a gente até tenha algumas experiências que se assemelham a isso que a gente viu. Uhum. Mas nesse sentido aqui, você não conhece nenhum que esse penalty default seja aplicado? Não, realmente não conheço, não. E acho que, enfim, os contratos de concessão têm uma certa rigidez necessária, né? Tipo, não dá para mexer na alocação de riscos, né? Se tem algo que não dá para mexer nos contratos de concessão é a alocação de risco, né? Porque daí realmente tu vai criar um nível de insegurança que não tem como... Não, com certeza. Com certeza. Mas aí, agora, assim, é possível ter um programa semelhante ao da aviação aérea, um programa de abertura de dados no transporte terrestre? É possível, claro que é possível, é perfeitamente possível. Não sei se é o mais adequado, se é simples, dá para pensar, mas sim, pode ser interessante, né? Mas eu não sei se é tão necessário quanto em setores onde o risco de acidentes graves é maior, né? Não sei, é possível. Eu só utilizei um exemplo que eu tenho aqui no meu dia a dia mesmo para ilustrar, né, essa questão de como seria importante, talvez, né, por mais que seja uma coisa diminuta no nosso dia a dia, ainda assim é um exemplo que eu achei válido. Mas obrigada, viu, Gustavo? Nada, imagina. Muito bem. A gente podia fazer a última rodada? Alguém quer perguntar? À vontade. Rolou um debate aqui no chat aqui. Mais ou menos uma resposta ao que você apresentou, Gustavo, sobre o exemplo que você deu aí do sistema penitenciário, né? Mas se o pessoal não quiser colocar isso em público assim, fique à vontade. O pessoal que trabalha no sistema está dizendo aqui, Gustavo, que o pessoal considera aqui, na Secretaria de Penitenciária aqui, que, na verdade, essas seriam apenas orientações e não, né, obrigação. Então, como é orientação, ninguém segue. Aí o judiciário entende, né? Eu acho que o STF está entendendo que o CNJ, que uma vez que eles determinem, aí vai resolver a situação dos presídios, né? Enfim. Mas aí estabelecem uma série de algum prazo e tal, mas cara, assim, vou dizer para vocês, bastante irreal a ideia. Como eu escrevi uma vez, Barroso no País das Maravilhas, né? Mas não existe, é um negócio, enfim, bastante irreal, assim. Tem uma mão levantada, Linei. Vocês me ouvem? Ouve. Conseguem me ouvir? Sim. Ok. Ouvindo tudo que o senhor estava falando, eu me recordei muito da base do que é o mestrado da Justiça Administrativa, que é exatamente essa proposta em reconhecer que o nosso modelo brasileiro, ele não, por ser uma justiça una, uma justiça generalista, ele não consegue pegar essas questões que são hiper específicas, como, sei lá, navegação, aviação, etc. e tal. E tudo que você vinha falando, eu fico pensando, poxa, se a justiça administrativa fosse implantada no Brasil, metade desse caminho
teria sido percorrido exatamente porque a gente teria uma justiça especializada e não uma generalista que depende de laudo, de parecer, de técnico, enfim, de perito, na mão de uma pessoa generalista que não sabe efetivamente o que está decidindo. Então, muito de tudo que você abordou foi justamente porque a gente está assim, numa caixinha muito especificada, muito genérica do que é a administração, e tem um mundo de coisas que podem ser abordadas. Enfim, é literalmente a base da justiça administrativa. Sim. Não, te entendo. Assim, eu francamente não espero muito, assim, do poder judiciário no direito administrativo e na execução das políticas públicas, especialmente, né? Assim, entendo que essa superação tem que partir do poder executivo, e aí eu volto àquilo que eu falei no início, que esse eu acho um debate bem, bem difícil, assim. Eu entendo que a gente precisa de um poder executivo forte. Eu entendo que para que não haja isso que eu falei de ossificação das burocracias, eu preciso ter alguém que preste contas em face da população com relação aos resultados que obtém, né? E faça esse tensionamento político dentro da administração, né? E tenha poder para fazer isso, né? Mas, claro, por outro lado, não pode ser ilimitado. Então, assim, eu vou dizer para vocês o que eu acho um debate difícil. Assim, por exemplo, estabilidade dos servidores públicos. A estabilidade dos servidores públicos, ela é um freio interno no Poder Executivo, né? Vamos pensar o Poder Executivo em termos de separação de poderes dentro do Poder Executivo. Freios e contrapesos internos ao Poder Executivo. Tá? É uma coisa que... de certa forma, isso eu acho que não é uma importação ruim de direito comparado, tá? Os americanos fazem isso, eles olham para o Poder Executivo e eles falam, olha, as agências, elas aplicam a norma, elas decidem controvérsias, né? Elas regulam, elas legislam, né? Então eu tenho dentro do Poder Executivo todos os poderes, então eu tenho que ter freios e contrapesos internos, certo? A estabilidade do servidor é um freio. A possibilidade de nomear o chefe do setor é um contrapeso. É o Poder Executivo determinando quem tem maior discricionariedade e amplitude, digamos assim, né? Isso é um funcionamento mais ou menos tradicional do Poder Executivo, né? A dificuldade é que se tu criar muitos freios, se tu criar muitos mecanismos que segurem a chefia do Poder Executivo, ele vai ter mais dificuldade de implementar a sua agenda, pode gerar muita ineficiência, pode gerar mais ossificação. Por outro lado, se tu liberar geral, o chefe do Poder Executivo faz o que quer, que é o que o Trump está tentando fazer nos Estados Unidos, tu tem riscos à democracia. Eu estou engrossando bastante o debate, mas é mais ou menos isso, a discussão. E por que eu estou falando dela? Porque eu entendo que é do Poder Executivo, é na administração pública que a gente vai realmente conseguir a execução de políticas públicas. Eu não espero absolutamente nada do Judiciário, sendo bem franco. Assim, acho que o papel do Judiciário aí é pequeno, assim, né? Eu não acho que vai partir daí. Agora, mesmo essa ideia tradicional, essa combinação interna do Executivo, essa estruturação do Executivo, ela não tem dado conta, né? Essa ideia tradicional do estado de bem-estar social de execução de políticas, ela não tem dado grandes resultados, assim, né? E tem outras estruturações, outros tipos de estruturas de órgãos, enfim, por exemplo, no experimentalismo tem alguns estudos bem interessantes sobre toyotismo e sobre como algumas ideias do toyotismo podem ser interessantes na administração, que são ideias de muito grande flexibilidade dentro da administração e tal. Não é simplesmente importar ideias privadas, mas é entender que em certas organizações privadas as coisas funcionaram de uma forma muito contraintuitiva com relação à execução de determinadas ordens, digamos assim, né? E eu acho um debate bem difícil esse hoje em dia, e quando eu falo de freios e contrapesos internos, isso está acontecendo, por exemplo, agora nos Estados Unidos, e eu acho que a gente tem que ter um olho lá, assim, porque o que acontece lá tem alguma relevância, né? Menos do que já teve, mas tem, né? E aí eles estão discutindo, por exemplo, é curioso porque, de certa forma, é um pouco um retrato
da dificuldade do estado de bem-estar social no mundo hoje, porque os democratas estão muito preocupados que o Trump está defendendo a ideia de executivo unitário e que o chefe do executivo tenha um controle sobre todo o poder executivo, e os democratas estão muito preocupados, né? Quando os democratas estavam no poder, eles também tentaram fortalecer o presidente, que o presidente é o único cara eleito nacionalmente nos Estados Unidos e que tem uma agenda política para executar, né? E a verdade é o seguinte, que eles não conseguiram. E aí o curioso, e isso que eu acho curioso no debate dos Estados Unidos, os democratas não conseguiram. O Biden tentou forte, assim, executar a sua agenda política e teve muita dificuldade, porque eles têm um problema eles têm uma estruturação institucional, um desenho institucional de muita contenção, né, do exercício do poder. E muita dificuldade de ter uma administração pública capaz de executar as políticas, né? E aí vem o Trump e quer ter esse controle, só que esse controle traz riscos para a democracia. E a grande dificuldade desse debate é saber diferenciar aquilo que dentro da estrutura do Poder Executivo vai ser necessário servir para a execução das políticas e em que medida ter o presidente como um catalisador da execução de uma agenda política importante para a sociedade e aquilo que ele vai fazer que é um risco para a democracia. Não é tão simples assim fazer essa diferenciação, né? E mais que isso, o que está acontecendo lá é, de certa forma, um retrato de como esse estado de bem-estar social não tem dado conta da realidade, a vida das pessoas não está melhorando e elas procuram uma alternativa que é uma alternativa autoritária, né? E aí eles insistem, os democratas continuam insistindo que a resposta anterior do pós-guerra e que nem chega a ser bem o estado de bem-estar social deles, que eles construíram, os democratas construíram, ainda é uma resposta, sabe? Um negócio interessante, assim, diga, Rogério. Não, nesse caminho, né, eu não ia fazer uma pergunta tão genérica, mas já que você foi para esse caminho aí, aproveitando que você está no olho do furacão, como é que você está enxergando esse fortalecimento do legislativo no mau sentido, né? E como é que você vê esse diagnóstico, que eu não sei se é um diagnóstico muito preciso, segundo o qual o executivo está perdendo o seu poder de investimento, de controle da agenda das políticas públicas em prol de um legislativo inchado com as emendas parlamentares? Então, eu concordo com esse diagnóstico, porque eu vejo isso aqui, né? A gente não tem a possibilidade nem de escolher a entidade que vai receber as verbas, né? Qual é a grande questão disso aí? Eu acho curioso que, não sei se vocês perceberam, eu estou batendo papo agora, né? Vamos bater papo. Não sei se vocês perceberam que no julgamento da ADPF, do orçamento secreto, os argumentos nunca foram sobre a violação do presidencialismo. Os argumentos foram os argumentos do neoconstitucionalismo, a transparência, os princípios, o não sei o que lá. Quando, na verdade, o que as emendas impositivas estão fazendo é violar o presidencialismo. É tarefa do presidente e do Poder Executivo a execução do orçamento. Se eu jogo para um poder pulverizado, com diversos atores, 513, né? Eu não tenho racionalidade na execução, né? Mas, principalmente, eu não tenho como cobrar os resultados. Então, eu estou colocando no poder uma pessoa e cobrando dela os resultados, na chefia do executivo, mas eu não estou dando a ela as condições de executar, as condições mínimas de executar, que é dar os recursos financeiros. Eu estou tirando da chefia do Poder Executivo. Isso é, obviamente, uma violação de uma decisão que foi tomada pelo povo brasileiro, depois da Constituição de 88, pelo presidencialismo. Né? Mas como a ambiência política é uma ambiência de condenação da política, o STF não disse, eu entendo que deveria ter dito, né? Me parece que ele não disse o que seria necessário dizer nessa discussão da DPF, do orçamento secreto. Quer dizer, isto é uma violação do presidencialismo. E é curioso, para esse debate que a gente está fazendo aqui hoje, né, aquilo que eu falei do neoconstitucionalismo. Eles se abraçaram naquela coisa do neoconstitucionalismo. Tem violação de transparência, tem de racionalidade. Até tem. Mas daí eles vão suprir essa violação colocando o nome do deputado, divulgando publicamente qual é a entidade. Mas quem continua decidindo para onde vão os recursos é o deputado lá.
entende? Um negócio que, para um sistema político funcionar, não parece fazer sentido, né? Para uma democracia, para um sistema político ser minimamente funcional, eu preciso eleger uma pessoa e que ela seja a pessoa que toma as decisões sobre o orçamento, para eu poder cobrar dela, né? Agora, o sistema está colocado de uma maneira que a cobrança continua sobre o chefe do Poder Executivo, mas ele perdeu parte significativa dos recursos de que dispõe. Não parece fazer sentido. Se o executivo não fosse esse... Eu estou estendendo aqui, mas eu acho que a gente pode encerrar. Por que você acha que o executivo não força esse debate no STF? Eu realmente não sei. Eu não sei o que foi levado nas petições da DPF, né? Eu só li a decisão, né? Eu tive que dar um parecer aqui sobre as emendas impositivas e acabei estudando um pouco da decisão, assim, tal. Um pouco, né? Não muito, assim. Talvez porque mesmo a advocacia e mesmo o governo ainda esteja imbuído desse neoconstitucionalismo no campo jurídico, assim. Acho que a gente ainda está dentro da AGU, dentro dos órgãos jurídicos, enxergando o direito de uma maneira muito equivocada, assim, mesmo no campo progressista. Assim. Ainda... Eu acho assim, para encerrar e aproveitando para agradecer a sua presença e a sua disponibilidade, Gustavo, é sempre um prazer ouvir você aqui. Eu não falei no começo, né? Eu não gosto de transformar, né? Mas realmente, gosto muito do Gustavo, amigo querido. A gente já fez algumas coisas juntos, menos do que eu acho que a gente gostaria de fazer. Eu acho, Gustavo, esse debate muito importante que a gente tenha na AGU, tenha em Brasília alguém que tenha formação jurídica qualificada para desenvolver esse debate, né? Essa crítica aí do neoconstitucionalismo que eu acho que o professor Carlos fez de forma sistemática no pós-doutorado dele, deveria estar sendo assim, compartilhada mais aí em Brasília, entendeu? Porque eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Como a gente pode, através... vamos dizer assim, se o Roberto Mangabeira Unger estiver correto, né, a gente pode, de repente, fazer um movimento interessante a partir do momento que nós juristas, nos dispamos dessa fantasia autoritária, que é a fantasia do neoconstitucionalismo, que no fundo é autoritarismo. Sim, né? É uma fantasia autoritária, sem nenhuma dúvida. Um autoritarismo de método jurídico, assim, né? Legal. É isso. Pessoal, muito obrigado. O pessoal do mestrado está ansioso aí pelas notas dos papers. Mas, agradeço demais a presença de todos vocês. Gustavo vai ficar gravado esse programa, então vai ser legal. Tivemos um público aqui de mais de 40 pessoas durante a sua live, que é bem legal aqui. É um dos públicos altos que a gente já teve aqui. Fico muito feliz com isso também. E, mais uma vez, até as próximas, né? E sempre que você puder vir no Rio, por favor, avise com antecedência que a gente bota você para trabalhar um pouco aqui também. Tá bom, combinado. Obrigado pelo abraço. Um abraço, pessoal. Aqui é o professor Carlos. Pode parar de gravar aí.